a economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez de um laboratório tipo A num período de 4 anos por usuário. Então, no período de 4 anos por usuário, será D. Então, lá no texto base, os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. E existem duas possibilidades. Um laboratório do tipo A, que tem capacidade para 100 usuários e um custo de R$ 180 mil e gastos de R$ 60 mil por ano para manutenção. Já o laboratório B, ou do tipo B, ele tem capacidade para 80 usuários a um custo de R$ 120 mil e gastos com manutenção da ordem de R$ 16 mil por ano. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. E ele quer saber a economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez de um laboratório do tipo A. E, importante, em 4 anos por usuário. Porque é por esse motivo que eu acabei classificando essa questão como uma questão intermediária e não como uma questão fácil, porque vocês vão ver que a ideia dela é bem simples, as contas não são nada complexas também, mas alguns alunos não entenderam muito bem esse lance de por usuário ou esqueceram de considerar os 4 anos, enfim. Então, qual que era a jogada aqui? Para o laboratório do tipo A, ele tem um custo de R$ 180 mil, então vou colocar aqui 180, mais gastos de R$ 60 mil por ano. Só que são 4 anos, então você vai ter que considerar esse gasto de R$ 60 mil multiplicado por 4 anos, beleza? Então, isso aqui é o custo para 4 anos, só que ele quer esse custo por usuário. E nesse laboratório do tipo A, você tem uma possibilidade de 100 usuários e foi dito que eles vão ser utilizados na totalidade de sua capacidade. Então, você vai ter aqui que dividir esse resultado por aqueles 100 usuários e daí você vai ter um custo aqui por usuário, num período de 4 anos, que é de 180 mais 240, 420. Tudo isso dividido por 100 usuários, 420 dividido por 100, mesma coisa que 4,2 mil reais por usuário naquele período de 4 anos, beleza? Isso aqui é em 4 anos. Tranquilo? E no tipo B, tá? No laboratório do tipo B, ele tem um gasto, um custo, né, que é de 120 mil reais, então 120 mil reais, mais gastos de 16 mil reais por ano, então 16 vezes 4, e tudo isso daqui eu vou ter que dividir pelo total de usuários do laboratório B, que é 80. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou até fazer essa conta separado, tá? Eu vou pegar primeiro isso daqui e depois eu vou calcular isso daqui e vou somar. Então, vou escrever aqui só para ficar claro, que eu estou fazendo 120 sobre 80, mais aquele 16 vezes 4 sobre 80. E, bom, aqui, nessa primeira parte, eu posso cancelar o 0 com 0, posso dividir o 12 e o 8 por 4, então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2, então isso aqui vai dar 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Já nessa outra conta, 16 eu posso dividir por 8 e aqui também por 8, então aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 10. E aí veja que vai ficar 2 vezes 4, 8, 8 sobre 10, 0,8. Beleza? E eu aproveitei, só para deixar claro, eu fiz isso por quê? Por que eu não somei primeiro e depois dividi? Porque eu já percebi aqui que o 16 era múltiplo de 8 e eu poderia simplificar com 80, então ia facilitar um pouco a minha vida, uma vez que o denominador ia virar 10. E essa parte aqui eu também poderia simplificar esse zero com esse zero. Então, por isso que eu optei em fazer separadamente. Beleza? Mas, enfim, poderia ter somado e dividido, também não seria muito mais estressante, não. Bom, 1,5 mais o 0,8. Isso daqui vai dar 2,3 mil reais por usuário num período de 4 anos. Beleza? Então, qual que vai ser a nossa economia? Porque eu quero a economia da escola na utilização de um laboratório do tipo B em vez do laboratório do tipo A.
para esse período de 4 anos por usuário. Então, essa nossa economia, logo, a economia... Nossa, ficou muito feio isso aqui, A economia será de R$ 4,2 mil menos 2,3. Então, vai ficar aqui 4,2 menos 2,3, o que é igual a 1,9 mil reais por usuário para aquele período de 4 anos. Então, a economia vai ser de R$ 1.900, o que está aqui na letra B de bola. Beleza? Então vejam que as contas não são das mais complicadas e tal, a interpretação também é um texto curto, e poderia ter sido classificada essa questão como uma questão fácil, tá? Eu fiquei bem em dúvida se eu ia classificá-la como fácil ou como intermediária, mas eu acredito que por conta desses 4 anos e dessa ideia de ser por usuário e tal, e alguns alunos relataram que fizeram um pouco de confusão nessa questão, eu acabei optando por classificá-la como intermediária, mas acho que dentre as intermediárias era uma das mais tranquilas aí da prova do Enem 2021.